nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, no nosso último programa nós vimos como depois da queda, depois do pecado dos primeiros pais, o ser humano não foi abandonado por Deus. Ao contrário, já no livro do Gênesis, no capítulo 3º, o mesmo capítulo que narra a cena do pecado original, ele já mostra como Deus chama o ser humano, Gênesis 3:9, e anuncia a Adão e Eva, de modo misterioso, a vitória sobre o mal e o reerguimento da queda, Gênesis 3, versículo 15. Essa passagem do livro do Gênesis, em que Deus promete à mulher que, embora a serpente vá tentar abocanhar o seu calcanhar, a descendência da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, a igreja vê ali como o proto-evangelho, o primeiro anúncio do futuro Messias Redentor e desse combate entre a serpente e a mulher e da vitória final de um descendente da mulher sobre as forças do mal. Vimos como a tradição cristã, ela reconhece nessa passagem um anúncio do novo Adão, que é Jesus. É por ele, pela sua obediência até a morte e morte de cruz, que nos vem a redenção. A obediência de Jesus, o novo Adão, repara com superabundância a desobediência do primeiro Adão. Por isso a vida nos vem de Jesus e não do primeiro Adão. Além disso, também Maria, ela é chamada por muitos padres e doutores da igreja como a nova Eva. Foi ela que primeiro e de forma única se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda a mancha do pecado original. E é nesse sentido que o Papa São Pio IX, na bula Ineffabilis Deus, dizia sobre a Imaculada Conceição de Maria. Muita gente interpreta de maneira errada o dogma da Imaculada Conceição como se Maria não precisasse ser redimida, não precisasse de um Salvador. E, inclusive, que ela estaria fora daquilo que São Paulo diz, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Como é que é possível, então, que tenha havido uma Imaculada Conceição? Na realidade, como diz o catecismo aqui, já antecipando reflexões que virão depois, ela foi a primeira a se beneficiar da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. A redenção de Jesus foi aplicada a ela por antecipação, em virtude da missão especialíssima que ela deveria desenvolver na história da salvação. Mas Maria foi sim redimida também por Jesus. Ela foi a primeira redimida. E durante toda a sua vida terrestre, por graça especial de Deus, ela não cometeu nenhuma espécie de pecado. É o Concílio de Trento, no decreto sobre a justificação, que nos ensina sobre isso. E chegamos ao parágrafo número 412. Uma pergunta que muita gente se faz: por que Deus não impediu Adão e Eva de pecarem? Naturalmente, tudo entra dentro da providência de Deus. O Papa São Leão Magno, lá nos começos da igreja, vai dizer: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. É por isso que eu costumo dizer que a redenção de Jesus é muito mais do que simplesmente nos devolver o paraíso terrestre que Adão e Eva perderam. Ou seja, a graça de Cristo, ela nos dá bens muito melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. O catecismo cita ainda
Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, que vai dizer o seguinte: nada impede a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles bens maiores. Donde a palavra de São Paulo, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Ou, segundo outras traduções, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E, na Páscoa, no canto tão bonito chamado Precônio Pascal, o canto do Exultet, nós cantamos: ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Então, meus queridos, com isso nós terminamos essas reflexões que o Catecismo nos traz sobre o pecado original. E aqui, como sempre, o Catecismo traz então uma série de parágrafos que são resumos de tudo aquilo que foi visto nesse artigo. Começando então no parágrafo 413, Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos vivos. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. É uma citação do livro da Sabedoria, lá do Antigo Testamento. Sabedoria, capítulo 1, versículo 13, capítulo 2, versículo 24. Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos vivos. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Parágrafo 414. Satanás ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus e ao seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o ser humano à sua revolta contra Deus. O Papa São Paulo VI nos lembrava dessa tragédia ou dessa história tenebrosa, dramática, acontecida antes da criação do mundo e, de novo, sobre a qual nós sabemos muito pouca coisa. De qualquer maneira, já vimos, quando tratamos da criação das coisas visíveis e invisíveis, que no mundo invisível criado por Deus estão os anjos. Anjo não é nome de essência, é nome de função. Os anjos são puros espíritos, no sentido de que eles, ao contrário da humanidade que tem a dimensão material, a carne, os anjos são só espíritos. E os demônios são anjos decaídos. Satanás ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus e ao seu próprio desígnio. E aqui o Catecismo lembra que a sua opção contra Deus é definitiva. Não se espera a conversão do diabo ou dos demônios. E, uma vez que essa sua opção é irrevogável, eles tentam nos associar o ser humano à sua revolta contra Deus. A consequência de tudo isso são as tentações. Essa luta espiritual que nós temos que enfrentar, mas na qual nós não estamos sozinhos. Conosco vai o próprio Senhor, vai Nossa Senhora, os anjos e santos. Contamos sempre com o auxílio precioso da graça de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.